Graças a paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês, tanto os presentes aqui, quanto aquele que nos acompanha também virtualmente. Quero convidar vocês para fazer a leitura comigo em Isaías, capítulo 9, versículos 1 ao 7. Isaías, capítulo 9, dos versos 1 ao 7. Quem quiser pode acompanhar também ali. Vocês encontraram? A palavra do Senhor diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa resolvida em sangue será queimada, serão de pasto ao fogo. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para o sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos agora estar cantando um cântico, vinde, ó fiéis, e na sequência estaremos fazendo uma oração de adoração.
Pai Santo, te louvamos e engrandecemos a ti, Senhor. O teu povo veio para te adorar, para te reconhecer como Salvador, como Senhor das suas vidas, e ser grato a ti pela semana que passou, porque tu és um Deus misericordioso e assaz benigno. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós todas as manhãs, e por isso somos gratos, pois tu és Deus bondoso, um Deus que olha compassivamente para cada um de nós, e com isso traz ao nosso encontro aquilo que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós te louvamos, recebe a nossa adoração, nosso louvor, que vamos continuar prestando a ti, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, amém. Convido você também a estar adorando o Senhor, uma oração de pedido de perdão de pecados, que é um cântico. Pai de amor, graças te damos, Senhor, por este momento que nós temos de entregar os nossos corações, confessando os nossos pecados diante de ti, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque os nossos pensamentos, muitas vezes, é diferente do teu. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos viver somente o teu querer. Nós somos fracos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão aqui presente, a cada irmão que está assistindo ao nosso culto online. E perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A todos, que o Senhor abençoe e vos guarde. A todos que estão aqui, a quem nos está assistindo em casa. E esse é o momento de nós louvarmos ao nosso Senhor. Vamos ficar em pé?
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos em majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e os mares ao som de teu alegre-te, louvo teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te incomparáveis são tuas meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
esse é o momento dos dízimos e as ofertas. Os irmãos que tiverem preparado podem fazê-lo neste instante. E nós vamos cantar mais uma música. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Senhor bendito, Tu és nosso Deus de milagre. Tu tens a promessa para cada um de nós. O Senhor não falha, apesar de nós falharmos contigo. Então nós te louvamos, Senhor, hoje e sempre. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, Pai. Agora, nesse momento onde estaremos lendo e ouvindo a Tua palavra, Pai, que o Senhor esteja abrindo nossa mente, quebrando nossos corações, Pai, para que tudo que for dito em Seu nome, Pai, que nós possamos colocar como norte em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus. Vamos estar continuando com nossa série de sermões sobre o nosso Senhor Jesus, que nasceu, e Ele recebeu alguns nomes específicos. Nós estamos trabalhando justamente esses nomes baseados nesse texto de Isaías 9, versículo 6. Vamos ler junto esse texto? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? E hoje nós vamos falar desse segundo nome dessa lista aqui. Domingo passado falamos sobre o Maravilhoso Conselheiro e hoje vamos falar sobre o Deus Forte. Seria Jesus um Deus forte porque ele tinha a mesma força de Sansão? Seria porque ele teria a mesma habilidade guerreira de Davi? Ou então de uns dos valentes de Davi? Tem um texto que narra que um único valente de Davi combateu 800 guerreiros de uma só vez e venceu todas. Será que Jesus é um Deus forte por conta disso? Na verdade, quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente descobre que esse Deus forte tem uma característica totalmente diferente dessa que a gente às vezes entende como de ser uma pessoa forte. No caso de uma pessoa forte, como nós entendemos, uma pessoa realmente que tem uma força extraordinária ou uma força de caráter muito grande e que se impõe sobre as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que esse Deus forte, ele atuava segundo o Espírito de Deus. E como o Espírito de Deus, então ele atuava com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com bondade, benignidade, com mansidão, com domínio próprio. Então as características desse Deus forte vai mudar um pouquinho. Não será como aquilo que a gente imagina. Por exemplo, uma pessoa que a gente considera forte, de personalidade, de caráter, é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. No entanto, Jesus, quando injuriado, ele deixava, passava. Ele não injuriava de volta. Ele levava desaforo para casa, Jesus. Ele é totalmente diferente. Esse texto que nós lemos de Isaías, logo no começo do culto, de Isaías de 1 a 7, ele é considerado na cultura judaica como um poema da paz. Porque esse Deus forte, por ele ser diferente, ele não é um guerreiro bélico, violento. A força desse Senhor não está em montar exército e sair lutando para destruir inimigos. É totalmente diferente. Ele é um Senhor da paz. O último versículo que nós lemos, logo no começo do culto, dizia que ele, sobre o seu governo haverá paz sem fim. Paz sem fim. É isso que ele estava estabelecendo no seu governo. E por conta disso, Jesus apresenta uma proposta diferente. Ele é aquele rei que vem sentado sobre uma jumentinha, uma filha de jumenta. E o texto diz que quando Jesus vem sobre a jumentinha, o profeta diz assim: eis aí, ó Israel, o teu rei.
sentado sobre um jumentinho. Que tipo de Deus forte seria esse? Que tipo de governante forte seria esse que vem sentado no jumentinho? Tinha que ser num corcel, né? Cavalo bonito, branco. Mas esse daí é diferente. Ele é diferente dos reis da terra, que os reis da terra, por exemplo, Israel sabia muito bem o que era a força de uma nação, a força de um rei, porque eles tinham experimentado a força de Nabucodonosor, que tinha pilhado a terra, tinha destruído casas, templos, escravizado algumas pessoas e matado outras. Da mesma forma, Israel conheceu o que era um governante forte, com Dario, que também controlou Israel, depois a Grécia, depois Roma, e diante de todos esses reinos que eram fortes, Israel só sofreu. E aí Jesus vem totalmente diferente dessas pessoas. Este rei, ele se apresenta com uma proposta que ele vai chamar de mansa e humilde. Onde levantar espadas não faz parte do seu reino. Onde montar exércitos não faz parte do seu reino. A gente sabe que houve um movimento no início dos anos 2000, no Brasil inteiro e no mundo, das batalhas espirituais. Vocês devem ter acompanhado esses movimentos. Toda a pregação falava sobre guerra espiritual, batalha espiritual, domínio de território. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não vê nada disso. A gente não encontra essas coisas. É interessante que a igreja fala de violência, de guerra bélica, essas coisas todas, num tempo que nós mais precisamos é de paz. Igrejas hoje defendem certas políticas violentas, enquanto que a gente mais precisa hoje é de menos violência. Então a gente precisa conhecer quem é esse Deus forte que veio, que nasceu na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus forte, ele é um Deus de autoridade, é um rei de autoridade, é um senhor de autoridade. Paulo vai dizer da seguinte forma, lá em Filipenses 2, do 7 a 11, texto que você conhece muito bem, que fala da kenosis, né, do esvaziamento do Senhor Jesus. Diz assim, que antes a si mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se esvaziou toda aquela sua glória que tinha como Deus, não é? Mas ele tornou-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Deus forte, que se humilhou, se tornou igual a gente, e se humilhou a tal ponto de morrer uma morte de cruz, e a morte de cruz, segundo o próprio Paulo, em outro texto, ele diz que é maldição. Mas esse Deus forte, Paulo vai continuar dizendo assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós vimos, né, o nome anterior era Maravilhoso Conselheiro, agora nós estamos vendo que esse maravilhoso nome também é Deus Forte. E para que a esse nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então ele se humilhou, depois foi exaltado, e agora, sobre esse nome de Deus Forte, todo joelho se dobra, e no final dos tempos, toda língua confessará que Ele é Senhor. Para a gente, hoje em dia, a gente não faz muito sentido quando a gente usa a expressão Senhor, no máximo um respeito para com alguma pessoa mais velha, não é? Mas na cultura judaica, na cultura daquele povo da época de Jesus, falar Senhor, a palavra grega Kyrios, tinha uma conotação muito importante. Sabe quem é que gostava desse termo para si? César. Os Césares, teve muitos Césares, né? Era César Augusto, César Otaviano, vários Césares, né? Porque César era um título. Mas vários Césares queriam esse título para si, de Senhor, porque era como se fosse o nome máximo de autoridade. Quando os cristãos do primeiro século começam a chamar Jesus de Senhor e não chamar César de Senhor, os cristãos foram perseguidos por causa disso.
Mas era necessário que os cristãos chamassem de Senhor, porque toda língua assim deveria confessar que o Deus forte, Ele é Senhor. A obediência de Jesus fez com que Ele merecesse a exaltação de Senhor. Paulo continua dizendo, diz que Jesus foi feito por Deus cabeça de todo principado e potestade. Talvez no português também não faça muito sentido essas duas expressões, mas no texto, principado e potestade são referências a grandes autoridades também, que governam, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Hoje a gente tem ainda essa expressão principado. Por exemplo, quem vai a Mônaco, vai ao Principado de Mônaco, onde tem um príncipe lá que governa soberanamente. Mas Jesus foi feito cabeça desses principados e potestades. Ou seja, Ele é o principado dos principados. O que Apocalipse vai chamar de Rei dos Reis. É isso que Jesus foi feito. Paulo continua dizendo aos Efésios o seguinte, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e domínio, de todo nome que possa se referir, não só no presente século, não só neste mundo, mas também no vindouro. Jesus já é Senhor, já está acima de todos esses. Enquanto que no mundo as pessoas ficam disputando quem é que é mais poderoso do que o outro, Jesus já está acima de todos eles. E não vai estar, Ele já é sobre todos eles. E Jesus confirma tudo isso que Paulo disse naquela famosa frase, depois da ressurreição, com o encontro com os discípulos, quando ele diz assim, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Interessante Jesus dizer sobre isso, nos céus e na terra, porque momentos antes, digo momento, alguns talvez anos, né? Jesus tinha ensinado os discípulos a fazer uma oração, seja feita a vontade de quem? De Deus, nos céus e na terra. Jesus está dizendo agora que Ele tem a mesma autoridade de Deus, nos céus e na terra. O Senhor, Ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade sobre os espíritos bons e maus. Marcos fala dos espíritos maus, né? Marcos 1, 27 diz assim, todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, quem vem a ser este? E o que vem a ser isto, uma nova doutrina? E com que autoridade Ele, Jesus, ordena aos espíritos imundos, e os espíritos imundos lhe obedecem? Jesus tem toda a autoridade sobre os céus e terra, então nem os espíritos podem negar a autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade para julgar. João 5, 27 diz assim, Ele deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Jesus recebeu autoridade para fazer qualquer julgamento, mas Ele mesmo vai dizer, eu não julgo ninguém, a palavra é que julgará. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui, né? Abrindo parênteses para a gente pensar nós como cristãos, nós como seres humanos. Jesus está dizendo aqui em João 5, 27, que Ele recebeu autoridade da parte de Deus para poder julgar. Jesus não se atreveria a julgar se Ele não tivesse recebido a autoridade de Deus. Estão entendendo? Aí a pergunta é, nós recebemos alguma autoridade de Deus para julgar? E por que a gente se faz tanto de juiz na vida das pessoas? Não foi dado nenhuma capacidade, poder, autoridade para nós para julgar. Vamos receber sim, lá no final, na glorificação, quando o Senhor vier para julgar todas as coisas, Ele também vai fazer com que a igreja julgue também. A igreja vai poder inclusive julgar anjos, mas ainda não é agora. É só depois da glorificação, tá, gente? Então, aguarda, se você gosta de ser juiz, né? Faça uma faculdade de Direito, faça concurso, mas para julgar no sentido moral e existencial, espere a glorificação, tá? Jesus tem autoridade sobre a natureza. Quantas vezes nós vimos Jesus
mandando parar, por exemplo, a tempestade, o mar, fez uma figueira secar. Jesus, ele fez todas essas coisas. Eu gosto desse texto de Marcos, quando Jesus, ele acalma a tempestade, acalma o mar da Galileia. E aí os discípulos, eles estavam com medo antes. Jesus estava dormindo no barco. Eles estavam com medo antes de que o barco virasse e eles morressem ali na tempestade, no mar bravio que se encontrava. Mas o texto diz que eles ficaram com mais medo quando a tempestade passou. Depois que Jesus acalmou tudo, eles ficaram com mais medo. A lógica do texto é o seguinte: dá para temer tempestade, dá para temer realmente as ondas do mar. Eram todos, a maioria, pescadores ali, dava para eles nadarem. Se pegava ali um pedaço de pau, ficava, flutuando até acalmar as coisas. Então tinha como dar um jeito. Mas uma vez que eles estão agora diante de um Deus forte, que tem toda a autoridade sobre espíritos, para julgar, e sobre a natureza, o que esse Deus forte pode fazer com uma pessoa, se assim quisesse destruí-la? Quem poderia contra o Senhor? Por isso que eles ficaram com mais medo. Então esse é o Senhor, nosso Jesus, é um Deus forte. E uma das coisas que a gente já precisa entender como cristãos é que nessa autoridade que Jesus tem, nesse governo que já está sobre os seus ombros, como o texto nosso diz, a gente tem que entender que o reino de Deus já está presente. E todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos discípulos, somos também cidadãos desse reino, somos pessoas que deveríamos ser súditos desse Deus forte. Jesus fala várias vezes sobre a questão do reino de Deus. Tem um texto de Lucas 11, 20 a 22, que diz o seguinte: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus já chegou sobre vocês, ele já está aqui. Jesus é aquele que inaugura o reino de Deus. Nós, como cristãos, por sermos cidadãos ainda neste mundo, devemos submeter às autoridades e às leis vigentes da nossa nação, mas nós temos um rei que está acima desse. E aí, se as coisas desse mundo, as leis desse mundo, as autoridades desse mundo, divergem com a autoridade do Senhor nosso Deus, nós devemos fazer a mesma pergunta que Pedro: acaso vale mais obedecer a Deus ou aos homens? Ainda que uma lei no Brasil, na Constituição, seja PEC, seja o que for, nos ordena fazer qualquer coisa que vá contra os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, nós não temos dever de submetê-las a elas. O Evangelho de Jesus Cristo é a nossa Constituição do reino de Deus. É a Ele que nós devemos total submissão. Jesus continua falando aí nesse texto sobre o reino. Ele diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Essa pequena parábola que Jesus conta aqui tem a ver com a questão de que ele está expulsando os demônios pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus chegou. Então ele usa a parábola para dizer o seguinte, que o valente seria Satanás. Ele está muito tranquilo, muito seguro. Ele tem todas as suas artimanhas, todas as suas armas. Lembra lá de Efésios capítulo 6? Fala das dados inflamados do maligno, aquela coisa toda. Então ele estava se sentindo muito seguro. Mas aí veio mais valente do que ele, tirou-lhe as armaduras, tirou todo o ardil que ele tinha e dividiu os despojos. Quando Jesus envia os discípulos para poder pregar, expulsar demônios, libertar pessoas, curar enfermos, os discípulos fazem tudo isso com a autoridade de Jesus, aí eles voltam muito alegres e diz para Jesus: Senhor, até os espíritos nos submeteram. Aí Jesus diz uma coisa muito interessante assim: de fato, eu vi Satanás cair como um raio.
Nós cremos que com a inauguração do reino que Jesus estabelece na sua vinda, Satanás já perdeu todo o seu poder. Porque quem reina é Jesus. É Ele quem reina, totalmente. Os demônios, Satanás, ele não tem mais poder sobre o crente, ele não tem poder de tocar no crente, não pode fazer nada. O único poder que ele ainda tem, que é muito poderoso, mas a gente não precisa temer, a gente tem que só estudar a palavra de Deus, é o poder da mentira. E nisso ele é bom demais, gente. Satanás, desde o princípio, Jesus diz no Evangelho de João, né, desde o princípio ele foi o pai da fake news. Desde o princípio. Fake news começou com Satanás, tá? E quem copia ele hoje em dia é filho dele. Jesus diz isso, né? A respeito dos fariseus, né? Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem o que o pai de vocês faz, que é mentir, né? E é um poder muito grande. Satanás está enganado. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram porque foram enganados pela mentira. E até hoje muitas pessoas caem porque são enganadas pela mentira. A habilidade de engano, de engodo de Satanás é muito grande. Para que nós possamos estar preparados para não cair nesse engano, é através da verdade da palavra de Deus. E de fato, muitas pessoas que não têm estudado direito a palavra, e eu não estou falando só de crentes, membros de igreja, estou falando de autoridades mesmo religiosas, que não estudam direito a palavra de Deus, que tem uma teologia meia boca, eles também estão sendo enganados por Satanás e ficam pregando um monte de coisa errada por aí. A gente sabe disso. E aí cabe cada um de nós ser como bereanos, né? Ouviu, o pastor Andrés pregou um negócio que eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí, vá nas Sagradas Escrituras. Aqui nessa igreja, a palavra de Deus tem mais autoridade do que eu, tá, gente? Se eu tiver errado, à luz da palavra de Deus, eu sou totalmente corrigível. É só dizer, está aqui, está escrito aqui, Senhor. Né? Porque a gente não pode se deixar enganar. A gente tem que ter nossa mente cativa à palavra. É o que o Lutero dizia, né? Quando o Lutero estava fazendo a reforma protestante, ele começou a escrever um monte de coisas, e aí mandaram ele negar que ele estava escrevendo, ele diz assim, não posso negar aquilo que o meu coração está dizendo, e a minha mente, meu coração está cativo à palavra de Deus. Nosso coração, nossa mente tem que estar cativo à palavra de Deus. E aí, uma vez cativa pela palavra, a gente é instruído pela palavra, instruído pelo Senhor, e não caímos nas ciladas do inimigo. Mas esse é o Deus forte, que já inaugurou o reino. Ele já é vencedor. Tem um texto muito interessante de Colossenses 2,15, onde fala da vitória de Jesus. Onde diz assim, que Jesus despojando os principados. Na parábola, Jesus fala de despojar as coisas do inimigo, né? Jesus é o mais valente, tirou as armaduras e despojou as coisas, né? Aí agora, Paulo está confirmando tudo isso em Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, Jesus vence completamente, e ele paga toda a dívida que era nossa, rasga a dívida, e aí Satanás não tem mais poder nenhum sobre os crentes. Né? Eu já fui desses, eu creio que muitos crentes ainda são assim ainda, né? De ter medo de Satanás. Sabe aquelas pessoas que têm medo do diabo? E aí bota a cruz na parede, abre o Salmo 91, né? Em casa, faz um monte de mágica, né? Mandinga, um monte de coisa aí porque tem medo de Satanás. A gente não tem que ter medo de Satanás. Ele já não tem mais poder sobre nós. A única coisa é aquilo que eu falei, fica somente alerta por causa das mentiras dele. Inclusive, uma das mentiras dele é fazer a gente pensar que ele pode alguma coisa sobre a gente. Ele não pode mais nada. Né? Porque Jesus venceu na cruz sobre ele. Jesus o expôs ao desprezo. A dívida, se você ler o versículo anterior, aqui de Colossenses 2,15,
você vai ver que a dívida foi paga, foi rasgada uma dívida que nós tínhamos com Satanás, onde ele podia alguma coisa. Não tem mais nada agora. E também esse rei, esse Deus forte, que reina já, onde já está reinando em glória, sobre todos aqueles que têm por fé obediência a ele, ele também vai triunfar lá no final. Apocalipse capítulo 19 diz o seguinte, que saía da boca do Senhor uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, com o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no final vai ter uma vitória total. Já venceu sobre Satanás, agora vai vencer todos os reinos da terra também. Onde todos os reinos da terra será do Senhor e do seu Cristo, como diz a palavra do Senhor. Vai convergir em Cristo todas as coisas. É essa que é a nossa fé. É isso que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a forma de governo que nós vamos ter, depois dessa vitória total, está em Isaías capítulo 35, versículo 4, que diz o seguinte: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Hoje nós sofremos escárnios por conta da nossa fé, sofre perseguições, a gente vive numa luta contra a carne, contra várias coisas que tentam derrubar-nos, e a palavra que diz para nós é o seguinte: sede fortes, não temam. Porque uma das coisas que nós cremos na nossa fé é que o Senhor, Ele já é vitorioso. Ele já é vitorioso. Tem uma teologia que nós seguimos que fala sobre a questão de escatologia, que é estudo sobre o final dos tempos, né? Que fala do já e ainda não. Quando você vai para o Evangelho de João, as expressões lá fazem referência a Jesus como já tendo conquistado todas as coisas. Paulo também usa essas expressões em Efésios. O Senhor ele já é rei, ele já é vencedor, nós já temos a vida eterna, segundo João e Paulo. Já temos. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então, para que ter medo? A nossa vida aqui é uma vida de graça, viver na graça, na gratuidade desse Senhor, que já reina, que já opera com poder, com graça. O único trabalho que nós temos aqui nessa terra, gente, é ter fé e não deixar que essa fé vacile. Só isso. O resto Jesus já conquistou. Por isso que em Efésios, Paulo diz assim, né, que... Vamos lá ler esse texto, vamos todos abrir. É gostoso ler esse texto. E principalmente guardar no coração. Efésios capítulo 1. Diante das lutas, dificuldades, tribulações, qualquer coisa que você possa estar imaginando que você precisa entender que você já tem a vida abundante, que Jesus diz lá em João 10:10, né? Eis que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Guarde esse texto aqui no seu coração. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é a gente render sempre essa graça, esse louvor a Ele, né? A gente deveria estar sempre rendendo graça e louvor a Ele. Por quê? Paulo explica que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você acha que precisa de alguma bênção, a palavra do Senhor diz o seguinte: você já tem essa bênção. Porque Ele não diz assim, ó, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. Se a sua versão for igual à minha, aqui está dizendo todas as bênçãos espirituais. Eu acho que na sua tradução diz assim, com toda sorte de bênçãos espirituais. Com toda sorte de bênçãos espirituais. E aqui cabe todas, entendeu? Qualquer tipo de bênção que você acha que precise, você já tem. O que você precisa trabalhar é a sua fé. A fé.
A nossa vida cristã começa com a fé. E ela deve ser até o final. E nós devemos crescer em fé sempre. Porque o Senhor já conquistou para todos nós todas as coisas. Falando sobre essa questão que eu falei, né, do já e ainda não, ou seja, a gente já tem a coisa, mas ainda vai acontecer de forma mais completa, aquilo que Paulo chama de pleroma, plenitude, né? Ainda está em Efésios 2, versículo 6. Olha só o que ele diz aí para poder fritar o cérebro da gente. Efésios 2, 6, diz assim: e juntamente com ele, com Cristo, né, nos ressuscitou. Está no pretérito, né? Está no passado. Nos ressuscitou. A gente já está ressuscitado, tá, gente? É isso que o texto está dizendo. Mas, ele diz o seguinte: e com ele nos fez assentar. Nos fez assentar. Sabe aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A gente não viu aqui que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Aqui também sentados nas regiões celestiais. Nós já estamos. Isso é para fritar um pouco o cérebro da gente, a gente dormir um pouco, né? Pensando nesse negócio do já e ainda não. Nós já gozamos todas as bênçãos, mas ela também se completará de forma plena na glorificação final, quando o Senhor vier com seu poder e glória. A gente não entende essas coisas, né? Só para você pensar um pouquinho sobre isso, é porque o lugar onde Deus habita não existe o tempo. Passado, presente e futuro é um eterno agora. Então, por isso que ele diz essas coisas dessa forma, porque para quem está fora do tempo, todas as coisas já aconteceu. Não é? Mas o nosso Deus forte, Ele reina, Ele já reina. Para confirmar isso, Lucas 22, 69 diz assim: desde agora, Jesus dizendo isso, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Desde agora, Jesus está dizendo isso. Estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Sentado à direita de Deus, que governa, é uma figura de linguagem para falar desse domínio, codomínio com Deus. O Senhor já está dominando. Então, se Ele já está dominando, viva na graça, viva sobre esse poder, viva sobre a regência desse Deus forte, que é Jesus Cristo. Mas uma outra característica do Deus forte é que Ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Zacarias, quando estava profetizando sobre esse manso e humilde, diz o seguinte, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, o justo Salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. E aí Jesus, quando ele vai fazer uma referência a si mesmo, ele pega essa expressão de Zacarias e diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que quer dizer o reinado de um Deus forte, mas que é humilde de coração? Vamos pensar, por exemplo, em Salomão. Salomão, quando ele começou a reinar Israel, tudo bem que ele era muito sábio, mas a sabedoria dele era para gestão também, sabe? Então ele começou a fazer o seguinte: bom, eu sou muito rico, né, eu tenho uma corte muito grande, preciso de muitos ministros, né? Se você lembra também que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Manter uma corte, manter um palácio, manter todas as regalias de um rei, ainda com 1000 mulheres. O que você vai fazer? Aumentar o imposto para poder pagar tudo isso. Não é? Não tinha Banco do Brasil naquela época, não tinha Banco Mundial, FMI, para poder pegar empréstimo naquele período. Só tinha um povo para explorar. Então, Salomão ele fez uma seguinte forma de governo. Eram 12 tribos, cada tribo vai me sustentar por um mês. Se ele precisasse de 1 bilhão de dracmas,
por mês para se sustentar, então cada tribo tinha que dar 1 bilhão de dracmas para eles se sustentar todas as regalias palacianas e com as 1000 mulheres, que tinha que sair perfumada, né, que tinha que ter aquelas roupas de seda da Pérsia, todas aquelas coisas, né? E isso se tornou muito pesado para o povo, esse imposto pesado. O povo começou a ficar oprimido. Depois você sabe que quando ele morreu, Jeroboão veio representando o povo e reclamou de que o povo estava sobrecarregado de tanto imposto. Aí o Roboão aumentou os impostos, dividiu o reino, teve, né, todo um problema sério. Mas não foi só Salomão que fez isso. Todos os governos, seja de Israel, seja americano, seja brasileiro, seja qualquer um, todos os governos precisam explorar o povo. Porque nossas autoridades constituídas não sobrevivem com salário mínimo, gente. Não é? E nem com 2 assessores só. Eles precisam de 30 e poucos mil de reais de salário, mais 100 e poucos mil de outras regalias para manter o gabinete. Precisa de não sei mais do que, não sei do que, e aí, né? Inclusive, porque eles não ganham tão bem assim, eles precisam de uma cota para comprar paletó. Né? Eles têm casa, apartamentos, mas eles precisam de uma cota para pagar aluguel. Eles têm carro, mas precisam alugar um carro para eles, com um chofé pago por quem? Pelo povo. A diferença do nosso Deus forte para todos os outros governos é que esse Deus forte, ele não traz um jugo pesado para nós. Ele não traz um jugo pesado, um jugo desigual. Pensando em aposentadoria de Jesus, ele colocaria tudo igual, né? Todo mundo. Não ia dar privilégio para uma classe ou outra. O Deus forte, ele é humilde de coração, manso. E ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você acha que viver o cristianismo é difícil, então é porque você não entendeu o cristianismo. Se você acha que é difícil ser cristão, é porque você não entendeu a coisa direito. Principalmente no Brasil. Porque ser cristão nos países muçulmanos é difícil. Ser cristão em países onde o cristianismo não é autorizado é difícil. Porque lá tem perseguição. O Brasil não tem perseguição aos cristãos. O fardo de Jesus, o jugo de Jesus é suave e leve. Se você acha que está pesado, difícil demais ser crente, é porque você não entendeu o cristianismo. Por exemplo, é difícil amar, né? A lei de Jesus é o amor, né? É difícil. Tem pessoas que é difícil amar. Não tem? Aí, vou lembrar para vocês aquela ocasião que Jesus ele conversa com o jovem rico. O jovem rico pergunta, mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos. Aí ele diz, eu faço isso desde criança. Aí Jesus diz assim, uma coisa só te falta. Vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. O problema do jovem rico ali é que ele era avarento. Ele não queria se despir das suas riquezas. O pecado dele era a avareza. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, para os ricos é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dizem para Jesus, então quem entrará no reino dos céus? Aí Jesus sai com uma resposta maravilhosa, que confirma tudo isso que eu estou querendo dizer. Diz assim, de fato o homem é impossível. Para nós é impossível entrar no reino do céu, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E nós, como somos bons presbiterianos, seguimos uma teologia reformada, nós que acreditamos no monergismo, né, que é uma expressão teológica para dizer que a nossa salvação começa e termina com Deus. É Deus que faz tudo para a nossa salvação. Nós somos salvos não por causa de nós mesmos ou por conta de alguma coisa que a gente faça. É por graça somente. E aí, voltando à questão do amor. É difícil amar? É.
conta com Deus. Porque o cristianismo, o que é? É o Senhor derramar sobre nós o seu Espírito. Como Ele prometeu lá em Jeremias. E cumpriu na pessoa de Jesus e cumpriu também em Atos Apóstolos. Até hoje. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E esse Espírito, quando caminhamos nesse Espírito, nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Qual é a primeira característica do fruto do Espírito? Segundo Gálatas 5:22, amor. Olha só. A gente recebe uma injeção, a gente recebe uma capacitação, a gente recebe uma coisa do Espírito de Deus, para a gente fazer aquilo que a gente não consegue, que é amar. Estão entendendo a lógica da coisa? O Senhor, Ele faz tudo, até colocar em nós a capacidade de fé, a capacidade de amar, de viver em alegria, de viver em paz, com bondade, com mansidão. Até o domínio próprio, que muita gente acha que não tem, e não tem mesmo, o Espírito ajuda. O Espírito que ajuda com todas essas coisas. O que nós temos que ser é mais espiritual, então, não é? Fortalecer cada vez mais o Espírito em nós. Esse Espírito que foi dado por Deus, através de exercícios de espiritualidade. Mas se você quiser saber de exercício de espiritualidade, é só me perguntar depois, tá? Eu já dei um curso ano passado aqui, a gente pode conversar de novo. Sobre exercícios de espiritualidade, para a gente fazer com que esse homem interior, criado em Cristo Jesus para as boas obras, viva segundo o fruto do Espírito. Entendeu o que é viver sobre a égide, sobre o governo de um Deus forte? Que é manso e humilde, cujo Ele não coloca pesos que a gente não possa carregar. Paulo fala sobre isso, né? Que não virá sobre vós nenhuma tentação, nada que vocês não possam carregar. E se vier, o Senhor, Ele mesmo nos dá o livramento. Ele já diz assim. Isso é viver sobre o Deus forte. Para finalizar, Isaías 35, eu já li o versículo 4. No versículo 10 ele diz o seguinte: os resgatados do Senhor, somos cada um de nós, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, cânticos de alegria. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e dele fugirá a tristeza e o gemido. Nós somos os resgatados do Senhor. Nós vamos ao encontro do Senhor, que a expressão é virão a Sião, né? Nós iremos ao encontro do Senhor, com júbilo de alegria, com alegria eterna que irá coroar nossas cabeças. Gozo e alegria é o que vai fazer parte da nossa forma de existência. E de nós fugirá a tristeza e os gemidos. Isso é que é viver sobre o governo de um Deus forte, a qual é Jesus, o menino que nasceu. Nele podemos ter toda a confiança e segurança, porque Ele é a nossa fortaleza, como dizia o salmista. Ele é aquele que está presente na hora das angústias, é aquele que governa nossas vidas e todas as coisas que estão ligadas a nós. A gente tem que se deixar ser governado por esse Senhor. Lembra das 4 leis espirituais, antigamente, que era uma estratégia de evangelização que as pessoas usavam? Do livrinho, né? Do folheto 4 leis espirituais de evangelização, que é a forma de evangelizar o seguinte: você tem o seu coração e tem um trono nele. Nesse trono pode estar você, e aí com o ego, seu orgulho, sua prepotência, vaidade, inveja, todos os pecados. A conversão, crer em Jesus, é Jesus assumir o trono do coração. É bem prático esse negócio das 4 leis espirituais de estratégia de evangelização, né? É Jesus estar sentado no trono. Depois chega em casa, gente, procura no YouTube um vídeo que tem sobre Jesus no trono do coração, que é um pequena sketch. Sketch? Sketch, né? Que é pequenos vídeos, pequenos teatros, né? É que eu estava com sketch. Sketch, enquete, né? Enquete é pergunta, né? E sketch é o negócio. Depois procura, é muito legal, porque assim, são 3 pessoas, né? Nesse pequeno teatro. Aí uma delas é crente e quer colocar Jesus no coração. Aí ela pega Jesus e bota no coração. Bota na cadeira, no trono. Aí vem outra pessoa que não é crente, chama ela para o mundão, para ela fazer um monte de coisa.
Aí Jesus sai do trono. E aí a pessoa fica naquela dúvida, né? É bem legal, eu não vou contar o spoiler do final, né? Vai lá, procura depois. Mas a ideia é exatamente essa. Deixa o Deus forte governar a sua vida. Deixa Ele tomar as rédeas da sua vida. Deixa Ele dirigir as suas vidas. Deixa Ele dirigir, reinar, administrar as suas coisas. Você vai ver que você vai prosperar muito mais quando você deixa o Senhor tomar conta da sua vida do que você mesmo. Porque nós somos péssimos administradores de vida. Péssimos. A gente administra muito mal a vida da gente. Para não falar de muita coisa, basta a gente citar a saúde, né? Como é que está a sua saúde? Não é? Se a gente administra mal a nossa alimentação, falta de exercício, um monte de coisa, então só a gente já tem ideia de como a gente administra mal nossas vidas. Fora relacionamentos, fora um monte de outras coisas. Deixa o Senhor governar, porque o Deus forte, Ele sabe reger, Ele sabe governar. E Ele quer trazer para o seu coração paz, alegria, Ele quer trazer confiança, conforto, consolo no meio das dificuldades. Ele quer ser o seu pastor e aplicar na sua vida o Salmo 23. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Todas aquelas coisas do Salmo 23 Ele quer fazer na sua vida. Tão somente deixa Ele governar a sua vida, o Deus forte governar a sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor pedindo dEle e dando a Ele essa autoridade para que Ele governe nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua bondade e riqueza, Senhor, que Tu tem para conosco, de amor, Tu nos alcançou enviando o Teu Filho, um menino que nasceu, que cresceu e se tornou um Deus forte, que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, que governa em glória agora mesmo, e que é bom, que é humilde, manso de coração. A Ele, Senhor, nós agradecemos. E nós, como discípulos de Cristo, queremos, Senhor, ser regidos por Ele. Queremos ser governados por Ele. Queremos dar a Ele a nossa vida, as nossas coisas, para que Ele governe com a sua sabedoria, porque Ele também é um maravilhoso conselheiro. Não deixa que nós mesmos venhamos, Senhor, a ser o mestre, Senhor, das nossas vidas, porque nós já damos provas de que somos falhos, de que não temos muita sabedoria, não compreendemos coisas que estão além de nós, não conhecemos o nosso futuro, não conhecemos as consequências das nossas decisões. Por isso queremos entregar a Ele tudo em nós, Pai. E poder dizer, como Paulo diz, que já não vivo mais eu, mas Cristo viva em mim. E que a vida que a gente tem agora na carne seja uma vida na fé, naquele que nos amou e se entregou por nós. Governa, Senhor, em nossas vidas. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, sob os Teus cuidados, ó Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando a oração que Cristo nos ensinou juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha-nos o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos e irmãs. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te conceda paz. E que Ele vá avante de vocês, dirigindo as vossas vidas, tomando conta de todas as coisas, para que assim vocês vivam sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o amor de Deus e sobre as consolações do Espírito Santo, até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.
Senhor.